Bom, quando eu saí daqui, eu estava falando com vocês sobre tempos de solidão que representam desertos em nossas vidas. Problemas que surgem e você não sabe por quê. Pela sua experiência, você já foi buscar oração, já foi buscar ajuda e nada acontece. E você diz, poxa, por que está acontecendo isso tudo? Será que Deus não me ama, ou me abandonou, me deixou? Será que eu estou cometendo coisas muito graves, erros graves? E na maioria dos casos não é nada disso. Porque todos nós somos pecadores, temos que colocar isso em mente. Se nós pensássemos que Deus deixaria de estender sua mão sobre nós por cada pecadinho que cometemos, nós estaríamos carregando um peso muito grande sobre as costas. Mas isso não nos dá o direito de pensar que podemos cometer quantos pecados que queremos ou quisermos. Na verdade, de tempos em tempos, Deus nos trata, Deus nos prova. Deus prova as intenções do nosso coração. Algumas pessoas não gostam de tratar sobre esse assunto, mas eu me arrisco a falar sobre ele com vocês. De tempos em tempos, Deus está provando a nossa fé, os motivos pelos quais nós queremos seguir Jesus, os motivos pelos quais nós professamos uma fé em Deus. E ao longo desse curso, dessas meditações, eu tenho usado exemplos do Velho Testamento com vocês, principalmente da saída do povo de Israel do Egito. Ainda bem que a novela agora acabou, porque eu estava atrapalhando os capítulos. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Walter, você está atrapalhando meus capítulos. Agora eu já sei o que vai acontecer, não vou mais assistir. Mas não se preocupe, agora vem uma edição completa no cinema. E eu fiquei sabendo que já está no Netflix. É isso, André? Já está no Netflix. Então, quem quiser assistir os 10 mandamentos no Netflix, assista no Netflix, então espere até fevereiro para assistir no cinema que eu vou assistir. E se cair no domingo às 18 horas, vamos fazer o culto lá no cinema. Então... Bom, nesta noite, eu gostaria imensamente que esse aparelhinho funcionasse. Mas, Felipe, em tempos de solidão, o conselho que o Espírito de Deus nos dá é que nós amemos a Deus. Por isso o tema de hoje é esse: ame a Deus. Exclamação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 11. Deixe a sua Bíblia aberta lá em 1 Coríntios, que já já nós vamos ler. E eu vou explicar algumas coisas dessa passagem para vocês e terminar com alguns princípios, algumas ordens que o Espírito de Deus nos mostra que devemos tomar. Eu sei que a hora já avançou e eu vou tentar correr. Então, deixe-me falar uma coisa a vocês. Eu estou usando exemplos do Velho Testamento para dar base em nossas meditações, às nossas meditações. Há aqueles que dizem que o Velho Testamento já passou e que nós não devemos ficar mencionando o Velho Testamento porque nós vivemos no Novo Testamento e nós não precisamos ficar aí nos preocupando com as coisas lá da velha aliança. Aí eu pergunto, seria isto verdade? Esses homens têm razão quando falam isso? Claro que não. Porque quando eles falam que nós devemos rejeitar o Velho Testamento, eles contrariam
o que o próprio apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo 3,16, que nós acabamos de ler. Quando ele diz o quê? Toda escritura sagrada é inspirada por Deus. Mas espere um instante. Ele diz o quê? Toda escritura sagrada é. Toda. Não é parte. Ele diz, toda escritura sagrada é. Ele não está dizendo o Novo Testamento. Ele não está falando sobre as palavras de Jesus. Mas ele está dizendo todas. Então, toda escritura sagrada é inspirada por Deus. Então nós sabemos que toda a Bíblia é o quê? Inspirada por Deus. E toda inspiração de Deus é o quê? Útil. Útil para o quê? Ensinar a verdade. Condenar o erro. Corrigir as faltas. Ensinar a maneira certa de viver. Então, toda a Escritura Sagrada é uma inspiração divina para ser um instrumento de utilidade ao seu povo. É a sua voz, voz de Deus é útil para nós, a fim de nos ensinar o quê? A verdade. Condenar o erro. Isso não é gostoso, mas às vezes a verdade nos condena. Ela é útil para corrigir as nossas faltas. Ela é útil para nos ensinar a maneira certa de viver. Mas qual é o propósito de todo esse trabalho? Qual é o propósito de toda esta ação da palavra de Deus em nossas vidas? E isso para o quê? Para que o servo de Deus esteja o quê? Completamente preparado e pronto para fazer o quê? Todo tipo de boas ações. O que significa todo tipo de boas ações? Toda a ação que agrada a Deus. Não é a ação que me agrada, mas é a ação que agrada a Ele, que se ajusta ao seu plano eterno. Antes de nós nascermos, a nossa vida havia sido projetada, planejada por Deus desde a eternidade. Os nossos ossos ainda não haviam sido formados no ventre de nossa mãe, e Deus já havia escrito os dias de nossas vidas. Não é assim? Então, se nós já entendemos que toda a Escritura é uma inspiração de Deus, e que nós já não temos mais o problema de rejeitar o Velho Testamento em função do Novo, que nós entendemos que o Novo completa o Velho, não é assim? Jesus disse, eu não vim negar a lei, mas eu vim para cumpri-la. O Novo Testamento, então, é uma exibição, tá? Do cumprimento da lei em Cristo. Tudo que há no Velho Testamento representa Jesus Cristo no Novo Testamento. Então nós não temos mais problemas em aceitar o Velho. Por isso, nós podemos aprender com os nossos antepassados do Velho Testamento. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, nós vamos ler primeiramente os versos 1 ao 4. Vamos lá, e vamos comentando. Primeiro, irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar.
Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Então, olhe para mim um instante. Reparemos nos versos 1 ao 4 que acabamos de ler, o emprego do pronome indefinido todos. O que isto significa? O que significa? Significa que todos tiveram a mesma experiência espiritual. Não escapou um, judeus e estrangeiros, que viajavam com eles. Provavelmente muitos egípcios, que ao ver os sinais, ao ver os milagres, ao ver a grandeza de Deus, disseram, eu vou com eles. Aqueles que ajudaram os judeus, não queriam também ficar sob a fúria do faraó, então foram embora com os judeus. E todos eles viram as manifestações de Deus. Imagine ver o mar se abrir. Imagine ver uma nuvem do nada, parada em cima, protegendo daquele sol do deserto. E mostrando o caminho que deveriam seguir. Imagine à noite aquela coluna de fogo suspensa no ar, sem nenhum combustível, aquecendo 3 milhões de pessoas. Basta lembrar que no Velho Testamento, e tanto no Novo Testamento, na cultura oriental, não se contava mulheres e crianças. 3 milhões de homens, sexo masculino. Se naquela época, supormos, não havia televisão, que é? Que vou? Ah, tá. Então, imagine, não havendo televisão, homens, nem rádio, homens trabalhando com homens lá, naqueles lugares terríveis, o tempo todo cheirando homem. Chegando em casa, suas esposas poderiam ter tomado um banho no Rio Nilo. Você imagina o que acontece? Um filho por ano. Lá no interior eu lembro de uma senhora, dona Belarmina, que ela teve 26 filhos. E ela vivia, sabe onde? Numa casa de sapé. Aqueles que são feitos com bambu e barro, onde tem o bicho barbeiro. E cada vez que a gente passava por lá, eles não tinham mania de comer em prato. A gente comprava prato na cidade, levava para eles, que os pratos naquela época era ágata. E o pessoal costumava arear o prato e a ágata ia embora. Inclusive, garfo, não era assim, era um garfo ruim que raspava na boca. Não sei se alguém se lembra disso. É verdade, hoje os garfos são inoxidáveis, não é isso? Mas naquela época não. Ele pegava no dente, a gente até chorava, ficava um negócio muito ruim. Mas ela tinha mania de comer em cabaças. Não sei se vocês conhecem o que é aquela... É uma fruta, né, vamos chamar assim. Ela dá numa árvore pendurada, você racha no meio, e ela tem diferentes formatos. Então, você pode transformar algumas em colher, que é meio copo, você pode transformar outras que é maior num bojinho, você segura numa ponta que ela tem assim, puxa um cabinho, você joga ali farinha e feijão, mistura com a mão e ó. Era assim. Então, pensar que eu vivi tudo isso e não sou da idade do Celino, brincadeira. Então, aí... É brincadeira. Então você vê,
Ela teve 26 filhos. Agora você imagine aquelas pessoas lá. 3 milhões de homens, sem contar crianças e mulheres. O número passava de 6 milhões brincando. Então foi esse número de pessoas que Moisés liderou para fora do Egito. Então, quando a Bíblia fala que todos, significa que mais de 6 milhões de pessoas tiveram a mesma experiência com Deus. Significa que Deus se ofereceu do mesmo modo a todas as pessoas que estavam naquele caminho. Então ninguém poderia dizer, eu não tive experiência, eu não tive, ele teve, eu não tive, todos tiveram. Isto já nos ensina algo. Que todos os cristãos verdadeiros que estão aqui nesta noite tiveram a mesma experiência com Deus. Ninguém consegue se tornar um cristão sem ter a mesma experiência de outro verdadeiro cristão. O Espírito de Deus que agiu na vida de uma pessoa para que ele se tornasse um cristão, agiu e agirá na vida de tantos outros para torná-los cristãos verdadeiros também. Ninguém ficará sem esta experiência. No entanto, vejamos como Paulo se expressa no verso 5. Vamos ler o verso 5. Mas, começa com uma adversativa, uma conjunção adversativa. Mas, significa alguma coisa. Porém, entretanto, todavia, contudo, significa que lá vem bomba. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados. Onde? No deserto. Você repare bem que Paulo agora substitui esse pronome indefinido por um substantivo. Maioria. A maioria. No meio de todos, Deus definiu pessoas com as quais ele se desagradou. Todos nós tivemos uma experiência única com Deus. Mas Deus tem o poder que eu não tenho, que você não tem, de olhar para esta congregação e definir com quem ele se agrada e não se agrada. Deus tem o poder de olhar para esta congregação e dizer, eu sei quais pessoas eu vou levar para a eternidade comigo. E talvez nós estejamos olhando para alguém que nunca entrará na eternidade, porque Deus não está aprovando o seu estilo de vida. Percebe? Todos aqui são cristãos. Todos, entre aspas, todos. Pronome indefinido. Mas quando nós pensamos que Deus conhece a maioria e a minoria, Ele sabe em quais desses grupos determinadas pessoas estão. Já não foram poucas as vezes que nós mencionamos. Jesus diz, muitos são chamados. Poucos são escolhidos. A questão não é, Deus gosta de chamar poucas pessoas? Não. É que a maioria não gosta de andar com Deus. A maioria
o rejeita. A maioria não leva as coisas de Deus a sério. Então, Paulo define a maioria daquele povo que serve de lição para nós como? A maioria, segundo o versículo 6, era ambiciosa e inclinada a praticar o que era errado ou mal. No versículo 6 diz: a razão deles terem morrido no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Fica claro? Sim? Claro? Veja, nós estamos no deserto atravessando um período de dificuldade. Vamos esclarecer. Possivelmente algumas pessoas aqui, Deus colocou num deserto e você precisa individualmente atravessar isso. Você sabe que Deus não abandona seu filho e que ele precisa atravessar esses períodos para ser testado e se fortalecer. Talvez você esteja passando por um deserto conjugal. Você e sua família. E nós, como igreja, estamos passando por um deserto de modo coletivo. O que eu não duvido. Nestes últimos tempos, com o aumento da incredulidade, da maldade, nós estamos dentro de um deserto. Deus está provando a sua igreja porque eu acredito que se Jesus não volta em nossa geração, na próxima isso acontecerá. Porque o próprio mundo já não suporta mais o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. E segundo os cientistas da NASA, um fenômeno está prestes a acontecer. A natureza se voltar contra aqueles que a agridem. Nós estamos agredindo tanto o nosso planeta que ele irá nos agredir. E convenhamos, nós somos mais frágeis do que as leis que dominam esse universo. Concordam? Então, nós temos visto quantas pessoas são inclinadas para o mal. Jesus disse: será que quando eu vier encontrarei fé na terra? A maldade do homem crescerá a tal nível que o amor de muitos se esfriará. Então, Paulo dá mais uma característica. A maioria era inclinada a um espírito idólatra. E o que é idolatria? Idolatria é deixar de amar a Deus e colocar amor exagerado em outras coisas. Vamos ver primeiramente o versículo 7. Nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Não é isso? Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Quando você não tem noção de quem é Deus,
a sua diversão se torna algo pecaminoso. Nós não temos mais noção do que é diversão. Para existir diversão, tem que existir um toque de pornografia. Alguma coisa de sedução sensual. Imagine você brincando na rua de amarelinha. Imagine você brincando na rua de mãe da rua, de esconde-esconde, de pique-pique. É inocente demais. Ou não é? É isso que o espírito idólatra faz. Ontem nós aprendemos com o seu Walter sobre o espírito de Mamon. Mamon significa riqueza. E como era costume dos antigos, criou-se uma arte, uma escultura, ou uma arte gráfica, um desenho, tanto faz. E as pessoas procuravam esta arte que se transformou em um Deus, porque eles substituíram Deus pelo Deus chamado riqueza. Houve uma transferência de amor. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma transferência de amor. Eu deixo de amar a Deus para amar o dinheiro. Quando eu deixo de amar a Deus e amo o dinheiro, eu penso que estou controlando o dinheiro, mas na verdade um espírito passa a me controlar. Porque se você pensa que pode agir como você quer, o tempo todo se engana. Você começa a agir como quer, mas em um determinado momento, e momento este muito rápido que ele chega, você passa a ser controlado. Vamos supor, eu amo Deus aqui, mas decido não amá-lo, eu quero amar isto aqui. Este período de tempo em que eu saio daqui e vou até ali, é o que está debaixo do meu controle. Mas quando eu começo a dar amor a isto aqui, eu começo a me perverter. Eu abro a minha vida para uma outra influência. E essa influência passa a dominar o meu coração, o meu ser. E às vezes eu penso que eu não estou cometendo nada de errado. E por que eu penso assim? Porque eu me afastei de Deus e da sua verdade. Mas se eu estou me divertindo, tendo prazer com esta influência, ela está me dando benefícios carnais, pessoais, está fazendo aumentar a minha adrenalina. Eu não quero que ninguém me traga nenhuma notícia do lado de lá, ou do mundo que acabei de deixar. Eu não quero que ninguém me venha atrapalhar o meu caminho com as verdades que eu deixei para trás. Quando Deus diz,
a Faraó: deixe o meu povo ir para que me faça uma festa no deserto. Ele não está falando de nenhuma festa pornográfica, de nenhum desvio moral. Porque nós não temos mais dentro de nós o sentido do que é celebração. Eu conheço muitas igrejas no mundo. Eu viajei quase o mundo inteiro. E eu posso dizer para vocês, eu já estive em algumas igrejas que quando começa a reunião, eles têm que fazer aquilo. É um show. E nada é voltado para Deus. Tudo é uma apresentação. O louvor é uma apresentação, a forma como eles dançam é uma apresentação, a forma como eles cantam é uma apresentação. Não é nada que conduza as pessoas a Deus. Então não é uma festa a Deus, é uma festa para si mesmos, porque aquilo se transformou em algo idólatra. Nós podemos amar tanto a nossa reunião e não deixarmos Jesus entrar. Exemplo, igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, mas Paulo fala mais. A maioria era imoral e se prostituía constantemente. No versículo 8. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. 23 mil pessoas mortas no deserto para uma multidão de 6 milhões, não é um número considerável? Crianças viram seus pais morrerem. Parentes perderam parentes. Amigos perderam amigos. A maioria estava assim. Não todos. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que Deus diz que devemos tomar cuidado. E uma delas é imoralidade sexual. Envolve masturbação, envolve sexo ilícito, envolve defraudação. O que é defraudação? Defraudação, você está namorando e você vai encostando, e você vai se ajeitando, e você vai esquentando o ambiente. E aí depois você fala assim: não, mas você já fez. Você despertou na pessoa algo que não deveria despertar. E Deus diz: eu sou vingador desta pessoa. Ele diz isso em Tessalonicenses. Ah, mas cristianismo então é chato demais. Não, não é isso. É que Deus está querendo que você construa a sua vida sobre uma estrutura sólida. Se você está namorando, mas só para engatar e desengatar, porque quando o trem engatado anda é bom, quando desengata e para é ruim. Então veja bem, se você está namorando só para ter experimentos sexuais, você não está construindo nada. Você está colocando uma base de construção errada.
É o que Jesus disse: se você construir uma casa sobre a areia, ela vai cair. Não significa que neste instante você está cometendo atos imorais errados, atos imorais. Não significa que você está no inferno, mas você está a caminho. E antes de chegar lá, você está provocando um verdadeiro inferno na sua vida em vida. É isso que Deus está dizendo. Deus está construindo, vou chamar assim, edificando, formando, melhor dizendo, um povo. Todas as pessoas daquela época viviam daquele modo. Imagine, eles saíram do Egito para formar uma nação e estão com os mesmos hábitos. E Deus diz: não admito isso. E quando Deus decide não admitir, o apóstolo Paulo diz que muitas pessoas, por não discernirem direito suas vidas na igreja, estão mortas antes do tempo. Imagine se Deus decidir matar pessoas aqui antes do tempo. Nós estamos fritos. Perceba a misericórdia de Deus em nos avisar, antes que o mal aconteça. Talvez alguns casais estão enfrentando aqui problemas seríssimos no relacionamento, resultantes do quê? Da má construção no período de namoro. A maioria ainda tentava a Deus com frequência. No versículo 9 diz: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. No deserto, cobras apareceram por debaixo da areia e os picaram, o que é o comum. Você anda na roça, a cobra está lá embolada. E ela sente que você está próximo e a ameaçando. E ela, pá, o calor, ela percebe o movimento do ar. Ela não enxerga muito bem. A cobra não enxerga mais que um palmo. Se você ficar na frente de uma cobra e ficar assim, ela não vê o que você faz. Não faz muito tempo, a Denise estava lá em casa junto com as crianças, e eu peguei uma cobra e levei para eles. Aí, tira daqui. E ela começou a fazer um movimento pelas membranas para escapar dos meus dedos. Aí eu apertei mais ainda, vai, filho do diabo. Coitada da cobra, não é filha do diabo. Mas aí eu coloquei num balde e levei ela no terreno do vizinho. Então, eu já peguei umas 3, 4 jararacas lá. Então, tentar a Deus, você já viu que é o quê? Provocar Deus à impaciência. Isso é tentar a Deus. A maioria vivia murmurando o tempo todo. Versículo 10 diz o quê? Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Deus não levou esse povo ao deserto para morrer. Deus não nos chamou para desgraçar nossas vidas. Pelo contrário. Quem está em Cristo sabe que estava perdido
no mundo dominado por Satanás e seus demônios, e que é uma graça estar debaixo do poder de Deus. Mas nós devemos encarar com seriedade. Murmurar, viver reclamando. Por quê? Não aguento mais. E o tempo todo. Isso não é bom. A Bíblia diz que uma pessoa que é azeda, murmuradora, ela se torna como uma planta venenosa, que passa o seu veneno a outras pessoas. Ela contamina pessoas. Eu me lembro que eu tinha uma tia que era entrar na casa dela e ouvir reclamações. O marido não prestava, o filho não prestava, a filha não prestava, Jesus não prestava, o diabo não prestava, mas ninguém prestava. Só ela. E ela era a sofredora. Geralmente o murmurador põe a culpa em todo mundo. Todo mundo é culpado. Que o diabo é culpado, Deus é culpado, tudo é culpado. Então, ela não. É isso que está acontecendo aí. Moisés, por que você não trouxe no deserto para morrer, hein? Moisés, será que você não está vendo que na frente tem o Mar Vermelho? Moisés, olha os egípcios que nós largamos, agora estão atrás de nós, vamos nos matar aqui. Mas não tem água. Mas não tem alimento. Ah, Moisés, alimento tem, mas agora não tem carne. É toda hora reclamação. Reclamação significa falta de fé. Reclamação significa incredulidade. Isso não quer dizer que vez ou outra nós não reclamemos, que é completamente errado qualquer reclamação. Não, não é isso. Deus está dizendo que nós não devemos ser absorvidos por um espírito de murmuração. Porque isso é uma decisão pessoal nossa. Então, a maioria era o quê? Um exemplo negativo que deve ser evitado por nós. Versículo 10. Vocês não devem se queixar como... desculpe, eu não li aqui, né? Murmuração, ó. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Eu li, né? E no versículo 11 diz, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo o quê? Os fins dos tempos. Nós estamos nos fins, irmãos. Ou no fim. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Eu nunca estabeleci, jamais vou estabelecer uma data, como fizeram alguns malucos, para a volta de Jesus. Mas tudo indica, e eu não sinto que estou errado, que ela está muito próxima. Então, o que nós aprendemos desse povo? Que a dureza de seus corações desagradou a Deus. Às vezes você comete algum erro e você tenta viver com sentimento de culpa. Isso é errado. Viver com sentimento de culpa é também ser duro de coração. Porque Deus quer perdoar você.
Ele não quer perder você. Ele quer você de volta. Mas você fica dizendo, errei, minha máxima culpa. Como disse o seu Walter aí, você tenta escrever seu nome com a barriga. Você viu isso? Vamos tentar fazer isso aí? Não, vamos fazer. Fica de pé, quero ver. Não, fica de pé. Já. Quem pode? Fica de pé. Quero ver se vocês são cristão macho mesmo. Quem não pode, tenta fazer com a cabeça, tá? Quem ficou sentado, faça com a cabeça. Ó, fica em pé, todo mundo, fica em pé. O meu nome é Walter. Imagine, ó. Escreva o seu nome com a barriga já. Vamos ver. Tô vendo aqui. Tenha coragem. Vamos lá. Ô, seu Walter, eu não sei fazer isso aí. Hã? Não entendi. O Celino não consegue mais fazer isso aí. Não. Ai. Mas que tranqueira velha, não? Celino, você vai ver, você vai rindo. A gente chega lá, viu, Celino? Eu não era assim, não, cara. Tá bom, pode sentar. Valeu. Eu acho que faltou alguma coisa aqui na minha demonstração, mas... Muito bem. Depois desse Relax Gospel, o problema daquele povo, então, estava na dureza do seu coração. E a carta de Hebreus, no capítulo 13, versículos 13 e 14, nos diz o seguinte: enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, o que ele pede? Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado. E então, nem endureça o seu coração. Pois seremos, no futuro, companheiros de Cristo. Agora, uma condicional. Se, caso, continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido, desde o princípio. Então, deixe-me só falar uma coisa com vocês. A Bíblia diz que nós temos que animar uns aos outros.
O que é animar? Fazer micagem. Mas animar aqui fica claro no contexto de que é motivar as pessoas a não permanecerem no espírito do engano. Vamos supor, indivíduo, você, Helder, só como exemplo. Ô, Helder, você não veio mais a nossos encontros, por quê? Não sei, uns negócios aí. Você está no engano. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Não que ele faça isso. Então, qual deve ser o meu papel? Animá-lo, isto é, adverti-lo, aconselhá-lo, conduzi-lo a compreender a mente de Deus. Mas, Helder, sabe o que Deus diz? Deus diz que você deveria estar com a gente. Então, alguma coisa está acontecendo. Me permita tentar entrar na sua intimidade. Não quero atrapalhar sua vida. Se você não quiser conversar comigo, tudo bem. Mas eu amo a sua vida. Eu quero que você vá para a eternidade. Então é isso que é animar. Animar não é dizer palavras positivas. Eu já vi pessoas dizendo assim, nós temos que fazer críticas construtivas. Vou dizer para você uma coisa, a maioria das críticas construtivas não constrói nada, porque não passa de deboche, de bajulação. A crítica tem que ser baseada na verdade. A crítica tem que consistir numa estrutura de educação para ser educadora. A pessoa que critica tem que ter educação. Ela não critica para agredir, mas ela vai ao âmago do problema. Ela não foge da razão. Então, por que algumas pessoas deixaram de falar para outras pessoas sobre a verdade de Deus? Porque se afastaram dele. Tomaram a decisão de sair daqui e ir para cá. E agora estão debaixo de uma outra influência. Eles não sabem mais conversar. Eles não têm mais a linguagem que possuíam aqui. E quando estiveram aqui, eles nunca se esforçaram para terem uma linguagem verdadeiramente espiritual. Eles não compreenderam o idioma de Deus. Eles simplesmente estiveram dentro de uma igreja. Eles passearam, fizeram círculos de amizade, círculos de amizade. Eles conheceram pessoas, eles simplesmente viveram dentro de um ambiente, mas não entenderam os objetivos e os propósitos de Deus. E os seus corações endureceram. E eles não sabem mais como quebrar o coração das pessoas. Porque eles não conseguem quebrar os seus próprios. O que importa para eles é se eles estão ganhando dinheiro, se eles estão se divertindo, se eles estão comendo ou bebendo. Lembra o que nós lemos? Eles não se importam se
as pessoas aqui estão comendo e bebendo, tendo prazer em Deus. E então ele se esconde, eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou da igreja tal, eu sou católico, eu sou ortodoxo, eu sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Quando você vai aos meios de comunicação para dar opinião sobre alguma coisa, as pessoas mais experimentadas analisarão a sua opinião e principalmente você. E que marcas você já deixou na sua carreira? Você já escreveu algum livro? O seu nome está em alguma livraria? Então você dê a sua opinião, mas não se coloque como senhor da realidade. Se coloque entre os demais. E nós temos visto, principalmente nestes dias no país, tantos patetas dando opinião sobre tantas coisas que nunca fizeram nada pelo país, não escreveram um livro, não corrigiram crianças, não corrigiram a si próprios. Existem vários sites que estão surgindo, como a Luta pelo Brasil, a Confederação dos Tais pelo Brasil. Vocês não são nada. Vocês estão defendendo este ou aquele. Vocês estão tentando manipular o pensamento público. É muito importante, em determinados momentos, ouvir as pessoas certas. Porque se você ouvir pessoas erradas, você perde o foco e não acerta o alvo. Portanto, lembre-se. Ai, o que aconteceu aqui? Pois seremos companheiros de Cristo. Esse é o alvo. Agora repare na conjunção condicional. Se. Isso é importante. Sempre que você está lendo a Bíblia e aparece lá, porém, entretanto, mas, se você tiver com lápis na mão, comece a circular. E você vai ver aonde a ideia vai, o pensamento vai. Seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim. Até o fim do quê? Onde? Na confiança que temos tido desde o princípio. Significa o quê? Que aquela fé que foi colocada em nosso coração tende a ser manipulada no caminho por outras pessoas ou por nós mesmos. E que aquela fé original não pode ser alterada. Para você ser companheiro de Cristo na eternidade, você não pode alterar a fé. A nossa igreja tem um nome simbólico, Comunidade Hebron. Mas eu gostaria que nem tivesse. Porque eu estou cansado de ver denominações. Eu estou cansado de ver em cada esquina uma porta se abrindo para ser igreja. E alguns dizem assim, é bom que se abra igreja do que um bar.
Mas o pior é que se abre uma igreja para não ser igreja. E o bar, quando abre, se abre para ser um bar. Então eles são mais verdadeiros do que a gente. Alguns pastores se acham como deuses. Só falta dizer. Eles andam sobre as pessoas, levitam, porque se acham que eles se acham levitas. Essa é muito ruim, hein? Mas tudo bem. Então, eles acham o direito. Inclusive, tinha um aqui na Lapa, que um dia, até a Denise ligou para o programa dele, disse, não liga. E ela, vou ligar. O cara determinava quando uma mulher e o homem deveriam ter relação sexual no casamento. Você é casado, então, por favor, vou sentar ali e você pergunta se hoje dá. E eu vou olhar para a sua cara e do teu marido, hoje não dá. Imagine. Eu vou determinar se você vai namorar com esse ou com aquele. Eu fico seco na mira do teu dinheiro. É assim que é a igreja hoje. Qual é o meu dever? Se não aconselhar as pessoas, vocês estão no caminho errado. Mas você está agredindo, você está criticando. O que eu posso fazer? Jesus mandou que se fizesse isso? Não. E por que você está seguindo isso? Nem sempre o caminho de Deus é um caminho sem dores. Bom, eu vou dar um break aqui. Porque eu estou não passei da introdução do negócio aqui que eu vou fazer. Então, eu vou continuar assumando aqui, então, como fala, né? Certo? Pode ser, irmãos? Vocês me perdoem. Mas, até assumando que vem, né? Como falava lá no interior. Ô, dona Mertete, sumana, vem ninguém fala nada, né? E todo mundo entende tudo, né? Eu, quando eu chego com as minhas famílias lá, eu me lembrava que alguns primeiros falavam, o que eles falaram? Eles falavam, ô, Vartinho, tudo bom? Como é que vai lá em casa? Tudo bem, tá muita coisa, um cafezinho. O outro ficava do lado lá e falava assim, você entendeu aí? Lógico. Entender caipirês é que nem entender inglês. Você tem que adivinhar, né? Então, veja só. Vamos continuar na semana que vem, nesse mesmo tema. Não deu para terminar. Porque são coisas muito profundas. E eu espero que você tenha sido alimentado pelo Espírito de Deus até esse ponto. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês. Tá bom, gente? Tenho eu além de ti e na terra em quem
semelhante a ti, Senhor. És a minha força em